Então, nós vamos falar do capítulo 17, Sedes Perfeitos. Escolhemos aqui um tema, o homem de bem. Quando nós falamos, antes de iniciarmos, o homem de bem, qual é a primeira figura que vem na nossa mente? Quem seria o homem de bem que nós poderíamos citar de exemplos? O que vem à mente de vocês? Puxa, ninguém. Jesus, muito bem, né? Porque ele foi o nosso grande exemplo, né? Ele foi o nosso guia, nosso modelo, deixou todas as leis morais. Então, Kardec, quando foi escrever o Evangelho, a inspiração dele foi Jesus para nós, tá? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Algum de nós se encaixa nisso? No momento não, né? Somos ainda de um planeta de provas, né? Um planeta que está em fase de mudança, mas ainda é de provas e expiações. Então nós estamos assim bem longe de sermos tudo que o Evangelho está falando de um homem de bem ser, né? Estamos assim há séculos e séculos de distância evolutiva para sermos assim. Mas isso não nos impede de que cada um de nós corra atrás do seu tempo, né? Do seu, vamos dizer, do seu prejuízo no tempo que nós já perdemos. Porque nesta encarnação, com certeza, nós estamos melhores do que na encarnação passada. Mas nós trazemos ainda dentro de nós os resquícios do nosso passado. Resquícios esses que são vícios que nós trazemos, né? Vícios da alma, vícios da nossa alma, que ainda temos grande dificuldade de nos lapidar, pois somos pedacinhos de carvão que vamos brilhar um dia, né? Jesus acredita em nós e nós também temos que acreditar em nós, tá? Porque é isso que Ele espera, que um dia nós sejamos do seu grupo, da sua corrente, do seu exército do bem. E o que acontece hoje com, vamos dizer, 99% da população encarnada? O que impera ainda é o egoísmo, né? É o eu. O que impera ainda são as queixas, as reclamações. Então nós ficamos patinando no tempo, ao invés de agradecer, buscar, né? Muitas vezes nós preferimos ficar reclamando. Está chovendo agora? Com certeza tem alguém reclamando que está chovendo. Se faz muito sol, vai ter alguém reclamando que está muito calor, né? E outras várias situações, esses são apenas 2 exemplos. E com isso nós não crescemos, nós não evoluímos, tá? Primeiro porque nós estamos preocupados unicamente conosco. Está muito calor porque eu estou passando muito calor, né? Está chovendo, vai me molhar, eu quero sair. Ai, meu cabelo, minha chapinha, né? Algumas ainda falam assim, tá? Então vamos dar sequência aqui.
tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, mais um tema para a gente falar, olha. Tem fé em Deus. Nós temos fé em Deus? Acredito que a maioria tem, né? Mas quando acontece alguma coisa com a gente, principalmente algo que nós estávamos esperando muito que acontecesse, e quando isso não acontece, nós ficamos revoltados, né? Então, isso mostra que a nossa fé ainda é tão pequenininha, como Jesus falou, né? É um grãozinho lá de mostarda. Porque se não aconteceu, não era a hora, não era o momento. E Deus sabe muito além, né, das nossas necessidades. Nós é que somos ansiosos demais e queremos tudo para ontem, né? E do nosso jeito, novamente o nosso egoísmo. Tá? Tem fé no futuro. Porque nós temos que acreditar que se não aconteceu hoje, na hora certa vai acontecer. Talvez não estivéssemos preparados para receber aquilo que tão ansiosos estamos. Talvez não saberíamos o que fazer com aquilo tudo nas mãos, né? Um exemplo bobo, mas que muitas pessoas falam: ah, que você gostaria? Eu gostaria de ganhar na loteria, né? Mas você com tanto dinheiro na mão, o que você ia fazer com tanto dinheiro na mão? A pessoa nem sabe. Ela fala nas coisas futis. Ah, vou comprar um carro, uma casa, vou viajar, vou para a praia, vou comprar roupa. Seria esse o objetivo de tanto dinheiro? Levar a pessoa mais ao materialismo ainda. Então, ela não está preparada para ter tanto dinheiro nas mãos, né? Isso só mostra o quanto nós estamos pensando em nós. E aí fala, né? O homem de bem, ele se leva mais para o lado espiritual do que propriamente o lado material. E como é se levar mais para o lado espiritual? Nos auxiliando uns aos outros, né? Que hoje as pessoas estão descrentes umas das outras. E isso, mais uma vez, prova a nossa falta de fé. Um outro exemplo. Quando tudo está indo muito bem na nossa vida, nós estamos sempre sorrindo, falando graças a Deus por tudo, né? Agora, quando nós nos decepcionamos com alguém muito querido nosso, ficamos tristes, ficamos às vezes com raiva dessa pessoa, a nossa fé onde vai parar? Ela some. Ela some. Então, isso também nos mostra que Deus é realmente uma centelha divina e está em nós. Quando nós desacreditamos uns dos outros, nós desacreditamos em Deus. Já pararam para pensar nisso? Então, mostra novamente quanto nós somos egoístas, pensamos em nós que fomos feridos, fomos magoados, né? E até reclamamos para Deus, como Ele permite, eu faço tanta coisa boa, como é que o Senhor permite que isso me aconteça? Ainda cobramos dEle, né? Colocamos Deus na parede e cobramos dEle atitudes que nós, em nossa pequenez, né? Ainda carregamos em nós, né, a cobrança, a vingança. Por que Ele fez isso comigo? Talvez até desejando que a pessoa também passe uma maldade. Então, nós estamos tão longe ainda de sermos do bem. Mas, olha, aqui está o manual para mostrar para nós como que nós podemos nos transformar. Nós tivemos aí exemplos
lá Irmã Dulce, né? Uma vida toda dedicada ao seu próximo. Nós tivemos aí Gandhi, nós tivemos o próprio Chico, que tanto nos ensinou com a sua humildade, que ele nasceu pobre, desencarnou pobre, e tudo que ele tinha ele repartia. Então nós tivemos grandes exemplos aí, temos ainda grandes exemplos hoje, porque infelizmente a mídia ela só passa para nós coisa ruim, né? Coisa muito ruim ela passa. As coisas boas ela não passa. Por quê? Porque diz que não dá ibope, né? E, infelizmente a gente ainda dá muito valor para o que não se deve, para tragédias, para depois fomentar nos comentários, você ouviu isso, você ouviu aquilo, olha, aconteceu isso, aconteceu. Mas e se a mídia colocasse no ar as coisas boas que as pessoas fazem? Instituições religiosas, independente da crença, que fazem o bem para o seu próximo. Então, com isso que nós temos que nos apegar. E o mínimo que nós façamos pelo nosso próximo é o caminho para que a gente chegue lá, para sermos pessoas de bem. Bom, a Tânia já falou quase tudo que eu estava pensando em falar. Tá vendo? Nós estamos aqui em sintonia. Mas assim, reforçando um pouco o que ela disse a respeito do homem de bem, né, que é o exemplo que a gente deve se espelhar, que é o nosso Mestre Jesus, não é à toa que o Allan Kardec escolheu fazer essa obra aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Allan Kardec ele era um cientista, e antes dele acreditar nos fenômenos espíritas, ele pesquisou muito, ele passou por muitas crises de dúvida, e ele teve que viver e experimentar na prática para ter a certeza do mundo invisível. E foi com essas pesquisas, através dos seus mentores, através de todos os médios que o auxiliou, que ele fez uma pergunta, que está no Livro dos Espíritos, e perguntou qual era o espírito mais puro que já esteve na Terra. E a resposta foi Jesus, vede Jesus. Então é inquestionável a supremacia e a pureza do nosso Mestre Jesus. E cada vez que você estuda o Evangelho, você consegue compreender mais o Espiritismo. E antes eu tinha essa dúvida, até quando eu comecei a frequentar a casa, eu tinha, né, ainda tenho, né, porque o aprendizado é constante. Mas eu me lembro que tinha uma pessoa aqui embaixo, e ela falava do Espiritismo científico, que estava deixando muito a desejar nas casas espíritas, a questão das pesquisas científicas que tinham muito no início do kardecismo. E eu também tinha esse questionamento, porque eu falava, poxa vida, eu queria ver os fenômenos, eu queria ver materialização, eu queria ver essas coisas que provam mesmo, com certeza. E ela falou assim, você já estudou o Evangelho? Essa pessoa. Aí eu falei, pô, Evangelho, mais uma igreja de crente, nossa, de novo. Só que era uma prepotência minha, porque eu não estava querendo enxergar com os olhos do coração. Eu queria provas. E as provas estão dentro da gente, quando a gente começa a entender. E o Evangelho, quando você começa a entender a moral, a filosofia que está ali, não tem outra coisa mais concreta. Porque não adianta os fenômenos. A gente não precisa de prova, a gente precisa de ação. E é isso que o Evangelho nos traz. Quando a gente segue mesmo, de coração, está tudo ali. Jesus disse tudo que precisamos aprender. Mas é claro que nós estamos aqui para evoluir. E o aprendizado é constante. Então é necessário sim que a gente pesquise, é necessário sim que a gente vislumbre esses fenômenos para a gente ver que não são milagres, e sim são coisas que não conhecemos. Por isso
é muito importante a gente ter o Evangelho como o nosso guia mesmo. E dando continuidade então, depois dessa breve introdução, o homem de bem, na sequência aqui, ele sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. O homem de bem, que tem um sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Então nós sabemos, né, está sempre sendo dito que nós estamos no estágio de provas e expiações, né, que segundo a escala espírita, o nosso planeta ele está no segundo degrau. O primeiro degrau são os mundos primitivos, e o segundo é provas e expiações, e a gente está se encaminhando para o terceiro degrauzinho, que é regeneração. E temos muito ainda que caminhar. O universo é infinito e, como Jesus falou, temos várias moradas na casa do Pai. Então, é muito que a gente ainda caminhar. E a gente está preso ainda às vicissitudes desse mundo, às desilusões, às coisas materiais. Claro, faz parte ainda desse nosso estágio. Mas quando a gente conseguir superar e ter essa fé no futuro, como a Tânia disse, a fé em Deus, que Deus, para começar, Deus é perfeito, todos nós sabemos disso. E se Ele é perfeito, Ele não tem falhas. Deus não pode falhar, senão Ele não é perfeito. E se Ele não falha, e Ele nos criou, consequentemente, nós seremos também perfeitos um dia. Então, tudo que a gente passa é temporário. Então, estamos nesse mundo de provas e expiações, para uma consequência de aprendermos e também porque certamente ainda não estamos preparados para viver em mundos melhores. Precisamos passar ainda por essas experiências para a gente estar adquirindo o conhecimento e o entendimento para a gente poder galgar novos degraus, porque é assim que funciona, não é? Em tudo na vida não é assim? A gente numa escola precisa ir passando de série em série, depois a gente vai para a faculdade, depois pós-doutorado. Nunca ninguém pode sair da infância direto para a maturidade, são etapas. Há exceções, mas as exceções a gente sabe que são missionários que vêm aqui já com o cabedal de conhecimento de vidas passadas. E o homem de bem, ele busca ajudar mesmo o próximo, sem esperar nada em troca. E isso é uma coisa fantástica, quando a gente consegue incutir na gente esse desejo de fazer o bem pelo bem, é uma recompensa tão grande, porque a gente acaba sentindo prazer, sentindo uma alegria que não tem palavras. A gente saber que através de um olhar, através de uma palavra, através de atos mesmo, nós conseguimos minimizar um pouco o sofrimento alheio. E nós somos energia, estamos aqui nesse corpo, mas somos energia, que estamos cada vez mais se purificando. E conforme a gente vai melhorando a nossa sintonia com Deus, os nossos atos, nossas atitudes, a gente vai fazendo com que essa energia vá se purificando. É o diamante que ela falou, que está sendo lapidado com as nossas provas e expiações. E quando essa luz, essa energia, ela vai crescendo e se purificando, ela se derrama e ela passa para todos os demais essa luz. E aí, quando a gente ajuda, é esse processo. Quando a gente começa a fazer a caridade, fazer realmente o bem pelo bem, sem esperar nada em troca, é essa luz que a gente está derramando, que a gente está conquistando cada vez mais. E quanto mais luz a gente dá, mais luz nós recebemos. É um processo até científico. Isso ainda vai ser comprovado. A ciência ainda vai dizer que nós precisamos agir assim para o nosso próprio benefício. Eu
eu não trouxe o óculos hoje. O homem, então, encontra satisfação, o homem de bem, obrigado, nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la. Falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então, é o que eu falei ainda há pouco, né? Quando a gente faz o bem sem esperar nada em troca, a gente está conquistando benefícios para a gente e para o próximo. É ao contrário do egoísta, né? Que pensa só em si, que é a maior chaga da humanidade, né? Que é o egoísmo. Dela advém todos os outros males. Então, quando a gente se torna realmente um homem de bem, o egoísmo passa a ser a nossa meta em dominar totalmente. Nós não pensamos mais na gente mesmo. Nós pensamos primeiramente em auxiliar o nosso próximo. Essa é a nossa meta. Quando todos nós agirmos assim, não vamos mais precisar de muitas coisas que hoje temos aqui. Não vamos mais precisar de autoridades, não vamos mais precisar de governantes, porque eu vou respeitar meu próximo como eu quero que ele me respeite. Então, eu só vou querer o que é meu e ainda vou dividir o que eu tenho, se eu tiver em excesso. Então, quando nós chegarmos nesse nível, realmente estaremos um passo à frente. Então, o homem de bem é o que nós devemos almejar, sermos, e tudo isso, em outras passagens, a gente vê que nós temos toda a condição de sabermos quando a gente não ainda está fazendo uma coisa certa, porque tudo está na nossa consciência. O entendimento do bem e do mal está na nossa própria consciência. Deus está dentro de nós. Então, quando a gente começa a ter esse discernimento, a gente vai agir naturalmente para o bem. E vamos seguir para essa escalada aí para a perfeição. Porque assim, pessoal, nós fomos criados por Deus para atingir a felicidade suprema e sermos co-criadores, trabalharmos com Deus um dia. Jesus falou que um dia seremos deuses. Jesus está bilhões de anos à nossa frente, mas Ele já passou por onde nós já passamos. Então, a gente tem que ter esperança, fé e batalhar por isso, porque o caminho é longo, mas a felicidade é uma certeza. Então vamos trabalhar para isso e vamos ser homens de bem. Então, resumindo, não faça aos outros aquilo que não queres que faça para ti. É um bom princípio, né, para iniciarmos aí os ensinamentos, tá? E agora, como isso é um estudo do Evangelho, nós vamos fazer como o Evangelho no lar, né? Então, agora eu vou pedir a todos que fechem os olhos. Você de casa nos acompanhe. E nós vamos mentalizar o nosso lar.
Ele não está sozinho. Ele está com os seus mensageiros, que estão adentrando, mas eles vão ser guiados pelo nosso pensamento. Então, esses fluidos benéficos neste momento são derramados para servirem de alimento, remédio aos nossos corpos. E agora que o nosso lar, os nossos familiares, as pessoas que nós amamos, todas receberam esta energia, nós voltamos o nosso pensamento aqui no nosso ambiente e vamos pedindo a Jesus e a toda a equipe que está presente que possamos ser abençoados nesta noite, que esta equipe espiritual possa derramar sobre todos nós os fluidos benéficos da saúde, também da saúde física, da saúde espiritual. Fluidos esses que atuam no nosso campo de pensamento, retirando da nossa mente pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos de maldade, de orgulho, de egoísmo. Que possam ser derramados sobre nós os fluidos do Evangelho desta noite, os fluidos de Jesus, do homem de bem, para que nossa mente fique mais pura, mais tranquila, mais calma,
mais esperançosa e com mais capacidade de conhecimento, para que continuemos a nossa caminhada a caminho de sermos homens e mulheres de bem. Que assim seja. Graças a Deus.